O embaixador do Brasil em Moçambique, Ademar Seabra, defende que os tumultos protagonizados por centenas de brasileiros apoiantes de Bolsonaro só serviu para fortalecer o mandato do presidente Lula da Silva. Seabra reagia à invasão dos bolsonaristas nesta segunda-feira ao Palácio da Justiça em Brasília, capital do Brasil. Face aos atos de vandalismo protagonizados na tarde desta segunda-feira por centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro em Brasília, que originaram na destruição dos ministérios e confrontos com a polícia militar, o embaixador do Brasil em Moçambique, Ademar Seabra, afirmou que a invasão foi um ato de terrorismo. Primeiro que não houve nenhum tipo de tomada, assalto aos três poderes. Houve uma tomada, houve um avanço sobre o prédio, onde os prédios, os lugares físicos, as dependências, onde os poderes estão localizados. Houve uma entrada, uma depredação. Então, esse é um reparo inicial a fazer. O segundo, que eu faria até uma comparação, acontecem, infelizmente, nas nossas sociedades, de modo geral, acontecem crimes comuns, acontecem homicídios, acontecem roubos, furtos, né? Acontecem diversos tipos de crimes e alguns crimes eles são solucionados e são reprimidos imediatamente, outros menos, né? Mas são crimes comuns. O que aconteceu ontem no Brasil, foi uma atividade criminosa, uma atividade que ela é prevista no Código Penal brasileiro, quer dizer, que é depredação, inclusive, de patrimônio público, crime de dano, com várias circunstâncias agravantes, e além do crime de dano, do ataque ao patrimônio público, por sorte, graças a Deus, não houve feridos, que eu saiba, não houve nenhum tipo de ferimento, e isso muito menos vítimas, né? Isso que nos dá um certo alento, mas foi um ataque completamente covarde, um ataque completamente inaceitável, um ataque bárbaro, e que vários segmentos da imprensa brasileira, inclusive do meio jurídico, estão classificando como um ataque terrorista. Questionado se a invasão poderia desestruturar a governação do atual presidente Lula da Silva, Seabra afirmou: absolutamente impossível, impossível sob qualquer aspecto, a menor hipótese, a menor condição possível e imaginária. Pelo contrário, assim, é claro que já está todas as regras institucionais brasileiras foram estipuladas, estabelecidas, primeiro nas eleições, no pleito que foi vencido pelo presidente Lula com mais de 60 milhões de votos no dia 30 de outubro do ano passado, e depois da posse, no dia 1º, toda a máquina institucional ela foi organizada e essa máquina institucional ela não será jamais desmontada, ao contrário, essas manifestações só fizeram fortalecer e ampliar a força, a legitimidade, a autoridade dessa máquina pública que foi montada então. Ademais, o representante do Brasil no território moçambicano não deixou de olhar para aquilo que considera lado positivo, que foi a pronta intervenção das autoridades, e salientou que os implicados foram detidos. Mas, por outro, teve um aspecto até muito positivo, que foi a resposta muito rápida das instituições brasileiras, né? Poucas horas depois, as instituições brasileiras começaram a reagir imediatamente. Então, a primeira coisa que foi feita foi decretada a demissão do secretário de Segurança do Distrito Federal. O governador, por ordem do Supremo Tribunal Federal, ele foi afastado do cargo dele. O presidente da República, o presidente Lula, decretou intervenção no setor de segurança do Distrito Federal, né? E houve uma série de manifestações da sociedade civil brasileira, da imprensa, da Ordem dos Advogados. Houve uma unanimidade da sociedade brasileira em rechaço a essas medidas que, como você bem disse, Felizarda, não há nenhum tipo de propósito embutido nisso. É uma situação de infundir terror, mas a resposta foi rápida e parece que até agora cerca de 400 pessoas foram presas. Então, do ponto de vista institucional, é uma situação encerrada. De acordo com o embaixador do Brasil em Moçambique, medidas jurídicas estão a ser tomadas a fim de responsabilizar todos os cidadãos que estiveram envolvidos nesta invasão.